Em poucas palavras, um olhar sobre diversos temas à luz da Bíblia. Com o pastor Geniel Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um programa, Em Poucas Palavras, programa que é transmitido pela Servos Rádio Web e também lá pelo nosso canal no YouTube. Então, desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube, nos siga lá no Instagram, @Instituto Servos, para você ficar por dentro de todas as nossas programações e acompanhar tudo que passa por aqui, tá bom? E enviar também a sua pergunta para nós respondermos aqui no nosso programa. A primeira pergunta que nós queremos comentar hoje, e é algo que a gente vê costumeiramente, né? Já teve um período em que isso foi mais intenso, mas ainda assim nós vemos algumas pessoas que ainda têm essa mentalidade. Enviaram aqui: pastor, a teologia esfria o crente? Bom, gente, isso é algo que costumeiramente as pessoas fazem esse tipo de pergunta, e nós vemos pessoas que condenam o estudo da teologia, mas eu acredito que muitas das pessoas que fazem isso não têm consciência do que de fato é a teologia. É esse instrumento que pode nos auxiliar na fé, que pode nos ajudar. Deixa eu dizer algo para você: todos os cristãos fazem teologia, é isso mesmo. Primeiro, nós temos que definir o que é teologia, o que de fato é o propósito da teologia. A teologia é uma ferramenta que nos auxilia a compreender as questões da Escritura, questões estas que em diversas maneiras são complicadas, e a teologia ela nos ajuda dessa maneira. Então, eu diria que a teologia é a ciência de interpretar a Bíblia. Então, em termos mais claros, nós devemos compreender de que a teologia ela nos auxilia, a teologia não nos atrapalha. Então, como costuma dizer um teólogo aí contemporâneo, ele diz que a teologia não esfria o crente, mas a teologia apaga o falso fogo. Ou seja, quando nós começamos a ter consciência sobre algumas coisas e passamos a estudar de fato a Bíblia como deve ser estudada, algumas coisas que nós acreditávamos e que não eram verdadeiras e que até certo ponto poderia nos prejudicar, essa consciência agora pelo estudo da teologia, ela nos leva a compreender o que de fato diz um texto bíblico. Pastor, mas a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que a letra mata, mas o espírito vivifica. E esta letra, ele está falando de fato da teologia? Essa letra que o apóstolo Paulo está falando não está se referindo ao apego demasiado da lei? Então, isso é uma prova de que as pessoas precisam estudar teologia, precisam estudar a Bíblia Sagrada, e a teologia vai auxiliar para que essas más compreensões não acabem atrapalhando a nossa fé. Por muito tempo nós tivemos uma barreira entre o estudo da teologia e a comunidade cristã pentecostal, mas graças a Deus nós superamos isso, nós avançamos. Mas infelizmente ainda tem pessoas que pensam dessa maneira. Mas se nós começarmos a analisar o que de fato a teologia faz, qual a grande colaboração, nós vamos compreender que a teologia é uma bênção para as nossas vidas. O estudo da teologia é uma bênção para as nossas vidas. Se você parar para pensar, o teu pastor que prega muito bem, ele tem o auxílio da teologia. Então, quando eu digo que todos os cristãos fazem teologia, eu estou me referindo que todos os cristãos pensam a respeito de Deus. A partir do momento que você pensa a respeito de Deus, da palavra de Deus, que você emite uma opinião, que você formula um pensamento, você está fazendo teologia. Agora eu preciso pontuar uma coisa: existe a boa teologia e a má teologia. A boa teologia é aquela que é pautada pela Escritura, é pautada pela palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós somos tendenciosos a pensar que toda teologia é baseada naquilo que as pessoas fazem de ruim, falam de mal e falam de errado. A internet está cheia de pessoas que usam da teologia ou da má teologia para dizer um monte de coisas que não há na Escritura, que é simplesmente especulação. Então, isso acaba sendo objeto de reprovação da teologia para muitas pessoas, mas de
de fato, a teologia bíblica verdadeira, ela é sadia, ela nos ajuda a compreender as Escrituras. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter discernimento para ver onde que essas pessoas devem chegar no estudo da teologia. Por exemplo, a partir do momento em que eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a estudar a teologia bíblica, a teologia exegética, eu começo a ver que eu preciso rever alguns conceitos a respeito de algumas interpretações que eu tinha a respeito da Bíblia. Então, isto nós devemos fazer porque nós somos servos de Deus e devemos examinar a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu começo a examinar a palavra de Deus, eu vejo que a teologia é uma bênção para a minha vida, é uma bênção para o meu ministério, é uma bênção para o ministério geral da igreja. Então, alguém que estuda teologia, ele é motivado a pensar a respeito de algumas coisas que outrora era negligenciada. Então, a partir do momento que eu pego um texto bíblico e começo a estudá-lo, começo a tentar descobrir o real sentido do texto, eu estou fazendo uma boa teologia. Então, essa ideia de que a teologia esfria o crente, que todo mundo que estuda teologia não prega com eloquência, não prega com unção, né, como dizem por aí, não prega com unção, não tem aquela eloquência, não é fervoroso, não, isso é falácia. Isso é falácia. A partir do momento que eu estudo uma boa teologia, ela vai colaborar para a minha pregação. O Dr. Martin Lloyd-Jones já dizia que pregação é a teologia em chamas. Teologia em chamas. Então, quando nós observamos essas coisas, nós temos que perceber que a teologia não é objeto de tropeço na vida do crente, não é algo que está nos prejudicando, muito pelo contrário, é algo que está abençoando a nossa vida, é algo que está nos trazendo uma possibilidade de melhora. Então, se você é alguém que ainda tem esse tipo de pensamento, se você é alguém que ainda pensa que a teologia não é algo bom, não é algo que edifica, que é algo que atrapalha, tire isso da sua mente. Tire isso da sua mente. Pastor, mas tem aquelas pessoas que estudam e acabam causando algum tipo de discórdia na internet, na igreja, se achando superior. Sempre houve e sempre haverá, mas nós não devemos tomar isso como padrão e mostrar e deduzir que em todos os casos é dessa maneira, não. Tem aqueles que conheceram o estudo da teologia, conheceram as ferramentas para a interpretação bíblica, e isso foi uma bênção para a vida dele, ajudou na compreensão da fé, no desenvolvimento da sua fé. Esse que vos fala é uma das pessoas que foram alcançados pelo estudo da teologia, e eu compreendi o que de fato e como ela pode colaborar para as nossas vidas. Hoje o Instituto Servos promove cursos de teologia e nós vemos diariamente pessoas sendo abençoadas, agradecendo porque elas encontraram ferramentas para interpretação bíblica que em outro momento elas não tinham. Então nós recebemos diariamente pessoas que nos dizem: isso foi uma bênção para a minha vida, isso foi uma bênção para o meu ministério. Então, a ideia de que a teologia esfria o crente é uma ideia ultrapassada, é uma ideia que não cabe nos dias de hoje, não cabe nas nossas vidas, não deve ocupar o nosso pensamento, muito pelo contrário, esse pensamento deve ser tirado da nossa mente e compreendermos que a teologia, o estudo da Bíblia, ele é algo que abençoa as nossas vidas. Então, a partir do momento em que você pega a sua Bíblia, pega um livro e começa a ler com este auxílio, isso pode ser uma bênção para a tua vida, isso não é motivo de atrapalho. Ponto. E, em segundo lugar, quando nós olhamos para as pessoas que acabam emitindo um juízo de valor sobre essas questões, muitas delas são pessoas que não têm apreciação pela leitura, pessoas que não gostam da literatura, pessoas que não compreendem a literatura cristã, não têm o desejo até mesmo de ler a Bíblia.
de ler a Bíblia. Então, nós corremos o perigo, se pensarmos dessa maneira, em cairmos num fundamentalismo e numa religiosidade demasiada, em achar que o único meio para o cristão ser fervoroso é orando, é simplesmente lendo a Bíblia. Sim, isso são elementos indispensáveis. Isso não quer dizer que nós não possamos ter o auxílio de outras coisas, de estar numa sala de aula, de aprender mais de Deus, de aprender mais da sua palavra, né? Afinal de contas, muitas pessoas acabam errando porque o conhecimento de Deus é muito limitado para eles, né? A palavra de Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que esse tipo de pensamento não ocupe a nossa mente, que a nossa mente seja algo que glorifique a Deus, que bendiga o nome do Senhor, e que nós possamos ver a teologia, o ensino, como objeto para que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Então, quando nós emitimos uma opinião como essa, de que a teologia esfria o crente, de que a teologia causa um mal para a igreja, nós estamos dizendo que algo que Deus criou, que foi desenvolvido para que a bênção de Deus estivesse sobre a vida dos pastores, dos missionários, dos estudantes da palavra de Deus, dos irmãos, dos professores de escola dominical, nós estamos dizendo que isso é algo que Deus criou de forma inútil e que nós não precisamos. Não, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, a teologia não esfria o crente, ela apaga o falso fogo, ela faz com que nós acreditemos em verdades absolutas, verdades que são comprovadas pela Escritura. Ela nos ajuda a articular o nosso conhecimento, né? Eu tenho um amigo que ele sempre diz assim: não é que nós não temos conhecimento, não é que nós não temos instrução, o que falta é uma articulação de tudo isso. E é nesse ponto que a teologia ela chega para abençoar as nossas vidas, para abençoar o nosso ministério. Então você pode também estar entrando nessa jornada e aprendendo mais da palavra de Deus. Não deixe, não se reduza a pensamentos como esse, não pense que pensamentos como esse vai te levar a algum lugar, você simplesmente vai se tornar uma pessoa que não compreende muitas coisas da palavra de Deus e fica dessa maneira. Você acha que isso é normal e que você não pode compreender? Nem tudo da Bíblia nós iremos compreender, mas algumas coisas nós devemos compreender com auxílio do Espírito de Deus, com o Espírito da oração, da leitura bíblica e também de ferramentas que Deus usou homens nessa terra, encheu do seu espírito para escrever, como é o caso de muitos teólogos pentecostais que nós tivemos, como é o caso do Antônio Gilberto, como é o caso do Ezequiel Soares, teólogos contemporâneos, pessoas que foram cheias do Espírito de Deus para abençoar as nossas vidas com os seus escritos. E lembre-se, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, altura do versículo 11, que entre aqueles que o Senhor chamou, o texto sagrado diz que ele chamou uns para serem profetas, outro evangelista, outros apóstolos, mas ele também chamou alguns para ser doutores e mestres. E esses doutores e mestres estão aqui, vivem para nos auxiliar no momento da interpretação bíblica, nos ajudar com questões difíceis, e nós podemos ser pessoas que têm a bênção de Deus, que têm o Espírito de Deus nas nossas vidas. Então, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Tire isso da sua mente. A teologia não esfria o crente. Ela nos ajuda a compreender a palavra de Deus e a lidarmos com questões difíceis da fé. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Como eu pedi, se inscreva no nosso canal, mande a sua pergunta lá no nosso Instagram e nós estaremos respondendo aqui de acordo com a palavra de Deus. Fique ligado conosco em toda a nossa programação da Servos Rádio Web. Ore por esse projeto, nos apresente perante Deus, pois Deus tem algo grande para as nossas vidas. Que Deus te guarde e te abençoe no seu amor para sempre. Amém.